Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Conceição e nós estamos no canal Ponte da Gráfica Rápida. E no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando para vocês como se faz o fechamento de um arquivo para enviar para outra gráfica, ou seja, aquele arquivo que nós não conseguimos imprimir nos nossos equipamentos aqui na nossa gráfica, nós terceirizamos, ou seja, enviamos para uma outra gráfica executar esse tipo de trabalho. Então estaremos mostrando para vocês o fechamento de um arquivo, de um cartão de visita e também de um tag. Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que deixem o like. Nós estamos aí com uma meta de chegar a 1000 inscritos, eu conto com todos vocês, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Pessoal, estamos aí com o nosso arquivo do cartão de visita, né? Esse cartão vai ser frente e verso. Aqui estamos com a frente na tela e também na outra página aqui com o verso, tá bom? Vamos ver alguns parâmetros que a gráfica exige para que mandemos esse arquivo. Uma delas é a quantidade de cores, né? Quantidade de cores que esse arquivo vai ter. Existem algumas nomenclaturas no serviço gráfico que eu vou passar para vocês. Uma delas é a quantidade de cores. Quando se fala 4/0, 4/1, 4/4, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, 4/0 quer dizer que esse arquivo tem 4 cores na frente e nenhuma cor atrás, no caso o verso branco. 4/1 quer dizer que o arquivo é colorido na frente e uma cor apenas no verso, que é o nosso caso aqui. E 4/4 são 4 cores na frente, 4 cores no verso. No nosso cartão aqui, se nós pegarmos o conta-gota, nós vamos ver que existem apenas 3 cores, ou seja, não existe o ciano aqui, existe magenta, amarelo e o preto. Mas a gráfica conta como 4 cores na frente, né? 4 cores na frente, por isso que eles colocam aqui o 4. E no verso aqui, no nosso caso, nós temos apenas uma cor, ou seja, temos o preto aqui 100% e a variação desse preto aqui, ó. Vocês podem ver aqui na 10% de retícula, 10% de preto, então é uma cor apenas. Parece que é duas cores, né? Geralmente o pessoal fala, não, tem um preto e tem um cinza, mas não, é o preto e a variação desse preto, tá bom? Então esse é um dos parâmetros que nós temos que verificar. Outra coisa é o formato, né? A primeira coisa no caso aí seria o formato, né? Mas estamos vendo aqui depois, mas é o formato, ou seja, o formato desse arquivo aqui no caso é 91 por 52 milímetros, ou seja, esse cartão, o acabamento final dele vai ter 9/5. Vai ter 9/5, né? Porque esse 1 milímetro aqui que está, conforme vocês podem ver aqui, é uma sangria pequenininha, ou seja, o cartão ele fica um pouquinho maior para que na hora do refile, esse 1 milímetro aí ele seja cortado e não fique aqueles filetes brancos, né? Às vezes no cartão. Então isso é importante, você observar os parâmetros, qual o parâmetro da gráfica para a qual você vai mandar o arquivo. Tem gráficas que o cartão é um pouco menor, tem algumas nesse mesmo padrão. No nosso caso aqui a gente manda assim, né? Então temos aí então o formato, quantidade de cores já falei, né? A quantidade, né? Quantos cartões você vai imprimir nessa gráfica, né? Geralmente as gráficas imprimem 1 milheiro, né? 1 milheiro de cartão. No nosso caso aqui nós vamos imprimir 1 milheiro de cartão. E outra coisa também são os acabamentos. Se esse cartão vai ter algum tipo de acabamento. Aqui no nosso caso, nós não vamos ter nenhum tipo de acabamento. Vai ser apenas refilado esse cartão, né? Ele vai ter apenas esse refil, conforme falei, que tem
esse 1 milímetro a mais aqui nas bordas para que ele seja refilado, né? Então teremos aí a frente 4 cores e o verso uma cor apenas, né? Então esse aí é o parâmetro que nós vamos seguir aqui nesse cartão. E tem também o valor, né? O valor, quanto custa esse cartão. Aí varia de gráfica para gráfica o valor do milheiro do cartão. No caso aqui do nosso tag, que nós vamos estar fechando também, são a mesma quantidade de cores, 4/1, 4 na frente e uma cor apenas no verso. No caso aqui do tag, nós vamos ter um acabamento aqui de um furo, vai ficar aqui na parte superior aqui do tag, né? Então não vai existir outro tipo de acabamento. Existem vários tipos de acabamento, conforme eu falei. Às vezes o cliente quer que o canto seja arredondado, né? Quer que exista algum vinco, alguma serrilha, mas no nosso caso aqui o acabamento do tag vai ser apenas um furo. Então isso aí é acrescido um valor nesse trabalho, porque ele está tendo um acabamento a mais aí. No caso aí não é apenas um cartão simples, vai ser um cartão com um furo. Então isso aí demanda mais mão de obra, então o preço geralmente é maior, né? Isso aí fica a critério da gráfica, o tamanho desse furo também é tudo padronizado lá pela gráfica. Então a gente manda esse trabalho assim, né? Você pode mandar ele na folha ou assim, né? Você bota o arquivo aqui do lado, né? Atentando também para essas linhas aqui, né? Esses 4 milímetros aqui para dentro, que não pode o texto estar ultrapassando. Vocês podem ver aqui, ó, que o texto do tag ele ficou dentro dessa margem aqui de 4 milímetros. Então está tudo dentro do padrão, tá bom? Então vamos voltar lá para o cartão. Nós vamos estar fechando o tag também, mas vamos primeiro fechar o cartão. Uma outra coisa que temos que verificar quando mandamos serviço para a gráfica é verificar alguns parâmetros aqui também para que esse arquivo seja fechado, né? E quais são esses parâmetros que a gráfica geralmente exige? É que o arquivo esteja em curvas, né? Ou seja, tudo que é texto aqui que você pegue, você tem que transformar ele em curva, vir aqui em objeto, né? Converter em curvas aqui. No nosso caso nós já convertemos, por isso que não está ativada essa função. Converter em curva, tanto a frente quanto o verso, tá bom? Você tem que ver também se está em CMYK, né? Se não existe efeitos, né? Se existir algum efeito nesse arquivo, você tem que transformar ele em uma imagem. Isso é importante. Já em PDF X1A, você não precisa transformar essa imagem em transformar esses efeitos em imagem. Você pode mandar direto esse tipo de arquivo, né? Então aqui, e como nós podemos ver esse arquivo está dentro do padrão? A gente vem aqui no botão direito, propriedade do documento, né? A gente vai ver aqui se nós fizemos isso aí certinho. Aqui no caso, nós vamos ver aqui se o documento está em CMYK, né? CMYK é o padrão para gráfica, não adianta você mandar em RGB que eles vão mandar voltar. Tem que estar em CMYK, modo de cores primárias CMYK, né? Aqui o texto tem que estar em curva. Aqui você pode observar que sem objeto de texto nesse arquivo, né? Aqui tem que estar modelo de cores CMYK, né? Não tem efeito aqui, já foi transformado em curva. No nosso caso aqui não tem nenhuma imagem, apenas o texto e o fundo, né? Então está no padrão aqui, dá OK e a gente já pode mandar esse arquivo aqui para a gráfica. No caso a gráfica, essa gráfica que nós vamos mandar, ela aceita em Corel X7 ou em PDF. Então nós vamos salvar aqui, já está salvo em Corel X7. Vamos aqui fechar também em PDF para vocês verem como a gente fecha um arquivo em PDF X1A. Pessoal, antes de nós
fazermos o fechamento do arquivo em PDF, vamos falar sobre um assunto aqui importante, que é a impressão sobreposta. O que vem a ser impressão sobreposta? O próprio nome já diz, é a impressão que vem sobre uma outra impressão. No caso aqui, essa marca que nós estamos vendo aqui em preto, ela vai sobrepor esse fundo aqui. Por que nós utilizamos esse recurso nesse tipo de impressão? Para que não haja, que nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, se esse arquivo aqui ele está com impressão sobreposta, vou tirar aqui a impressão sobreposta dele. Vamos vir aqui em botão direito, impressão sobreposta, vou tirar essa impressão sobreposta. Para você colocar, você vem aqui, botão direito, impressão sobreposta do preenchimento, clica aqui. Ou você vem aqui também, ó, objeto, impressão sobreposta do preenchimento. No caso aqui, digamos que estamos sem essa impressão sobreposta. O que vamos fazer? Vamos ver aqui como vai ficar o nosso trabalho, no caso as chapas. Porque nosso trabalho vai ter 3 chapas aqui na frente, a chapa do magenta, do amarelo e do preto, né? Uma chapa do magenta com 17% vai ficar reticulada aqui, reticulada também aqui na chapa do amarelo, e o preto vai ser 100% aqui chapado aqui, não tem nenhuma retícula aqui. O que acontece é que na impressão, quando essas chapas são colocadas na máquina, né, uma de cada vez, no caso, ali primeiro, digamos que vamos imprimir o magenta, vamos imprimir a chapa do magenta, que é essa aqui, depois a do amarelo, e aqui no caso a última do preto. O que pode acontecer se esse preto aqui não tiver com impressão sobreposta? Pode ocorrer o seguinte, vou simular aqui só para vocês verem, vou colocar essa chapa do preto aqui em cima do magenta, para vocês verem. Se encaixasse bonitinho, iria ficar assim, né? Mas pode ocorrer de haver um desencaixe e ficar aquele filete branco, né? Tanto aqui quanto aqui no amarelo. Pode acontecer também aqui, ó, de ficar esse filete branco aqui, ó. Não sei se dá para vocês ver, porque a retícula é muito baixa. Então, para isso, utilizamos este recurso da impressão sobreposta. Vamos então ver, né, no fechamento aqui da chapa, como isso ocorre. No caso aqui, vamos tirar essa impressão sobreposta aqui. Vamos tirar aqui, desmarcar. Vamos botar esse arquivo aqui para imprimir. Imprimir em arquivo. Nós vamos só imprimir virtualmente, só para nós vermos a chapa como vai ficar. Aqui nós utilizamos uma impressora Publish Image Setter, que é uma impressora virtual. Aqui vamos selecionar a página 1, onde está a nossa frente, e vamos aqui em configurações, né? Não vamos mexer muito aqui, só para a gente olhar. Vamos aqui em separações, e vamos colocar aqui impressão de separações em cores, e vamos visualizar. Ó, conforme eu falei para vocês e mostrei lá na frente, as chapas vão ficar assim, ó. No caso aqui a chapa do magenta, ela vai ficar vazada, né, com essa marca vazada aqui, com preto vazado aqui. No amarelo vai ficar a mesma coisa. Então não dá para ver porque é uma retícula parece de 9%. E o preto vai vir por último, né, fazendo o encaixe. Mas corre-se o risco, conforme falei, de não encaixar essa chapa. Vamos agora ver com impressão sobreposta. Vamos atribuir aqui, ó, a impressão sobreposta, para nós vermos como vai ficar. Vamos botar para imprimir novamente. Imprimir. Vamos escolher aqui a impressora, página atual. Vamos aqui em separações. Imprimir separações em cores, vamos visualizar. Olhem agora como a chapa iria ficar, né? Aqui no magenta vai ficar
esse chapado aqui reticulado, vai ficar essa parte aqui reticulada toda, sem aqui o preto vazado, e no amarelo também não vai ficar esse preto vazado. Aqui no amarelo não vai ficar esse preto vazado, e o preto vai ficar normalmente. Então vocês veem que é mais seguro utilizar a impressão sobreposta nesse caso aqui desse trabalho. E é um recurso, né, que nós temos aí no CorelDRAW e nos outros programas de gráfico também, que veio para nos auxiliar ao trabalho ficar perfeito, com um belo encaixe. E aqui no verso, no caso, não é necessário atribuir nenhuma impressão sobreposta, porque como ele é preto, né, aqui é apenas retícula do preto, não vai haver nenhuma necessidade de colocar aqui a impressão sobreposta, tá bom, gente? Então esse é um recurso que vocês podem usar aí no trabalho de vocês. E vamos agora lá para o fechamento do nosso PDF, que é o padrão gráfico que a maioria das gráficas utilizam. É só ir aqui em arquivo, publicar em PDF. Aqui nós vamos escolher onde nós vamos salvar esse arquivo. No caso aqui, vamos salvar aqui na pasta do nosso cliente, dentro da pasta do cliente. Vamos aqui é necessário estar aqui em PDF, né, no tipo de arquivo. Você vai colocar o nome aqui do arquivo, que é importante, o tipo de arquivo, de formato, no caso aqui é PDF. A predefinição, qual o tipo de PDF? Aqui tem vários tipos de PDF. PDF para impressão, PDF para distribuição de documento. No nosso caso, nós vamos utilizar PDF X1A. Né? E vamos lá em configurações. Vamos aqui em geral. No nosso caso aqui são duas páginas, né? Páginas 1 e 2. Vamos marcar aqui. Aqui a gente não mexe nada. Aqui também não mexemos nada em documento, deixamos binário. Objetos aqui, nós vamos marcar exportar o texto como curva. No nosso caso aqui nós já transformamos em curva, mas caso você não queira transformar em curva, você pode só marcar aqui, que ele vai automaticamente transformar os textos em curva. Aqui nessa parte de resolução a gente deixa do jeito que está. Na pré-impressão também, não mexe. Dá um OK aqui. Aqui geralmente muda, tem que prestar atenção, às vezes muda para personalizar. Você bota de novo aqui em PDF X1A e salva. Aí já está salvo em PDF X1A. Agora nós vamos ver lá no arquivo do PDF como é que ficou, né? Vamos minimizar aqui essa tela. Vamos abrir aqui o PDF Element, que é o que nós utilizamos. E aqui já está, ó, o nosso arquivo da frente e do verso. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Ficou perfeito aqui. Se houver alguma... Quando você fechar o arquivo em PDF, você primeiro, antes de mandar para a gráfica, você dá uma conferida para ver se não deu algum problema no texto. Pode ser que algum tipo de fonte deu algum tipo de problema. Então é necessário fazer esse check-up aqui, né, no arquivo. No nosso caso aqui ficou perfeito. Então é só a gente fechar aqui e pronto. Tá bom? Agora vamos lá para o arquivo do tag, que é a mesma coisa, né? Aqui no caso do tag, a gente vai mandar do jeito que está aqui, é só salvar em CorelDRAW e mandar, assim que a gráfica lá vai entender como proceder para fazer, para produzir esse material, tá bom? Então vamos lá agora para a tela da gráfica, na qual nós mandamos os arquivos.
para vocês verem como é o fechamento lá, como a gente envia esse arquivo. Pessoal, estamos aqui na tela, com a tela aqui do aplicativo da gráfica para a qual nós vamos mandar os arquivos. No caso aqui é a gráfica padrão cola aqui no Rio de Janeiro. Vamos aqui em gerar pedido, que é a primeira opção. Vamos nessa tela aqui, marcar aqui e avançar. Vamos no offset. Aqui nós vamos escolher cartão de visita, papel, tipo de papel supremo no caso, a gramatura desse papel 250, o tamanho do cartão 9x5, 4/1, né, a quantidade de cores, quantidade de cartões 1000 e aqui o acabamento V na frente, 1/0. Aqui temos aqui o papel, né, toda a configuração, papel supremo 250, 9x5, 4/1, 1000, né, 1/0 V. Aqui temos o prazo expresso, o valor expresso nesse prazo. Esse prazo expresso é um dia, 24 horas. Ele tem um valor um pouquinho maior. E temos o prazo econômico de 2 dias, o valor é um pouquinho menor. Vamos para outra tela aqui em avançar. Aqui nós vamos fazer o upload do arquivo. Vamos aqui, ó, pegar esse cartão aqui, né, já na pasta. Não vou mandar o PDF, vou mandar em Corel mesmo. Abrir. Aqui nós vamos adicionar esse cartão. Vamos colocar o nome aqui. A quantidade é 1000. Aqui vamos botar o local de retirada, aqui em São João. Aqui vamos escolher o prazo econômico e vamos salvar. Vamos criar o pedido agora do tag com as mesmas configurações. Vamos aqui pegar o arquivo do tag aqui, abrir, adicionar. Aqui vamos colocar o nome aqui na mesma loja, só que aqui no tag nós vamos ter o acabamento de um furo, né? No caso aqui vai ser um furo, vai dar 2 cliques aqui, dá OK e vamos salvar. Então aqui, ó, nós vamos enviar esses pedidos. É só clicar aqui em enviar o pedido e pronto, os pedidos já estarão lá na gráfica. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam também no nosso canal e ativem o sino das notificações. Nossa meta é chegar a 1000 inscritos e contamos com você. Até o próximo vídeo.